Olá a todos, meu nome é Augusto Pacheco de Paula, estou junto aos meus colegas Dylan de Andrade e Tainá Nunes e estamos aqui para apresentar o trabalho final da matéria Análise e Projeto de Sistemas 2. O nosso tema é sobre o padrão Mediator. A Tainá vai começar apresentando um pouco sobre o padrão Mediator. Boa noite, estão me escutando? Sim. Sim. O padrão que o nosso grupo escolheu foi o padrão Mediator, e ele é classificado como um padrão comportamental, pois ele está relacionado à forma como os objetos eles interagem entre si. Pode passar. Aí aqui nós temos o objetivo do padrão Mediator. No caso, o objetivo do padrão é centralizar a comunicação entre os objetos, evitando que eles se comuniquem diretamente. Aí, com isso, ele vai reduzir o acoplamento entre os componentes e facilitar a manutenção e escalabilidade do sistema. Bom, eu peguei um exemplo aqui que eu vou falar para vocês, não está no slide, mas eu vou ler aqui. Um exemplo clássico é o sistema de controle de tráfego aéreo. No caso, os aviões, eles não se comunicam diretamente entre si, mas sim por meio da torre de controle, que seria o nosso mediator. Pode passar. Boa noite, boa noite. Um exemplo da estrutura aqui aqui a gente tem um diagrama de classe aqui do padrão Mediator. Um exemplo da estrutura dele, a gente pode usar uma situação de dois pilotos, um precisando pousar e o outro decolar, e aí a gente usa a torre de controle, ela seria o mediador entre esses dois pilotos. Eles dificilmente, eles não se comunicam diretamente entre si, eles não têm esse diálogo, eles ambos falam com a torre de controle, e a torre de controle dá as ordens do que cada um deveria fazer. Esse é um exemplo isso aqui para exemplificar, né? Isso aqui é uma situação para exemplificar o padrão Mediator. Passa por gentileza. Algumas vantagens e desvantagens do padrão mediador, que vai ficar mediando as situações entre os objetos, seria o seguinte: o desacoplamento entre os diversos participantes de rede de comunicação. Os participantes eles não se conhecem, eles não interagem entre si, eles interagem com o mediador dá as ordens do que deve fazer. A eliminação de relacionamento muitos para muitos, você não tem mais essa preocupação, fica sempre um relacionamento de um para muitos, daquele colega, daquele participante para o mediador, para a torre de controle ali. E a política de comunicação está centralizada no mediador. Ela pode ser alterada sem você mexer nos colaboradores tranquilamente. As desvantagens seriam o quê? Essa centralização, a mesma centralização que é uma vantagem, ela pode ser uma desvantagem quando há gargalo, quando ela estoura, fica muito, muito código e aí acaba dando essa desvantagem. E na prática, para você implementar isso, acaba sendo bem mais complexo. Seriam essas aí desvantagens pontuais que teria o padrão mediador. Próximo. Agora eu estou falando um pouco sobre a implementação. Então, realizamos duas implementações. A primeira implementação é sobre um sistema de iluminação inteligente em casa, no qual luzes e sensores de movimento interruptores são dispositivos que não se comunicam entre si. Então, um controlador central, mediator, gerencia os eventos e aciona os dispositivos de forma coordenada. Agora, por algum motivo, não está dando para ver a imagem aqui, mas o código da implementação está em anexo ao arquivo do vídeo. Depois que enviar a apresentação, vai dar para ver certinho também. Vai dar? Ok. Bom, já na implementação 2 aqui, é possível visualizar as imagens. E a implementação 2 trata-se de um sistema de chat, no qual teremos usuários que podem enviar mensagens para uma sala de chat. O mediator
então seria um mediador do chat, irá gerenciar a comunicação entre os usuários e a sala de chat. E as imagens ao lado mostram a estrutura do projeto, da implementação, cujos arquivos também da implementação estão em anexo. Essas foram as duas implementações que nós fizemos. Sistema de iluminação inteligente em uma casa e o sistema de chat. Agradecemos pela atenção e muito obrigado. Uhul, deu bom, paizão. Pega. Menos uma disciplina. Não, peraí. Aí. Tava gravando.